Bom dia, igreja! Hoje é o último dia do ano e a gente está muito feliz aqui gravando esse culto para vocês e que eu desejo muitas bênçãos para vocês em 2024 e que seja repleta de alegria também. Eu declaro que 2024 seja um ano da realização das promessas do Senhor nas nossas vidas. Eu desejo que no próximo ano possamos mergulhar mais no Senhor. Eu desejo que sua esperança seja renovada. Amém. Então vamos orar para começar esse culto, que você esteja aberto para aquilo que Deus quer ministrar nessa manhã no seu coração. Vamos juntos adorar o Senhor. Jesus, a gente te agradece por mais um culto, te agradecemos por esse ano, por tudo que nós vemos como igreja até aqui. Nós cremos em muito mais que o Senhor tem para esse novo ano. Te damos ações de graças, declaramos sobre esse culto realmente corações abertos e que cada um seja com o coração aberto para ouvir, ser ministrado por cada música, por cada palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Dunamis House. Vamos exaltar a Jesus nesse tempo, amém? Fique à vontade aí na sua casa, vamos juntos celebrar o nosso Deus. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. A estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou. Eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão. Eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo eu achei. Perdido estava o caminho, eu encontrei. Ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato livre sou, o inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre
livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. O Inferno perdeu mais um, livre sou. livre sou. Livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Me levantou, me transformou. Meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, Meu Salvador, meu coração curou. não trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, Meu Salvador, grato sou. E grato sou. Aleluia. Aleluia. Me levantou, me transformou. Meus pés na rocha. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou. meu nome trocou. Liberto eu fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, Meu Salvador, grato sou. Somos totalmente gratos a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. E esse é meu testemunho, me resgatou, mudou a minha história. Eu vivo sou livre pelo sangue do Salvador. E esse é meu testemunho, e esse é meu testemunho. Vamos juntos. Vejo a escuridão caindo, Cristo vivo ressurgido. Mas o milagre que entender eu não consigo. Meu nome no céu está escrito. Vejo sinais e maravilhas, poder de sua vida. Mas o milagre que entender eu não consigo. Meu nome no céu está escrito. Para sempre, para sempre adoramos o Filho. Esse é meu testemunho, me resgatou. mudou a minha história. Eu vivo Sou livre pelo sangue, do Salvador. e esse é meu testemunho. Esse é meu testemunho. Venham todos os seus filhos, como um sacrifício vivo, batizados pelo seu Santo Espírito. Em nós, seu Filho está vivo. Deus em nós, para sempre estará vivo. Esse é meu testemunho, mudou a minha história. Sou livre pelo sangue. Esse é meu testemunho. E esse é meu testemunho. Me resgatou. Mudou a minha história. Eu vivo sou
declarar juntos. Maiores coisas sim fará, eu creio sim, se Ele está. Maiores coisas sim fará, eu creio sim, se Ele está vivo em nós. Maiores coisas sim fará. Eu creio sim, se Ele está vivo em nós. Maiores coisas sim fará. Eu creio sim. Vamos declarar nessa manhã. Erga sua voz aí. Maiores coisas sim fará. Eu creio sim, se Ele está. Declare sobre o seu 2024 já. O Senhor fará grandes coisas. O Senhor fará grandes coisas nesse novo ano. Nós cremos nisso, Jesus. Nós queremos declarar com toda a nossa força. Nós cremos. Maiores coisas sim fará, e eu creio sim. E esse é meu testemunho, me resgatou, mudou a minha história. Sou livre pelo sangue, e esse é meu testemunho. E esse é meu testemunho, mudou a minha história. Eu vivo, Sou livre pelo sangue, Salvador. e esse é meu testemunho. Esse é meu testemunho. Aleluia.
Salmos 32 diz: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. Nós declaramos nessa manhã, cremos que essa manhã é uma manhã de declarações. A gente declara sobre 2024 um ano de cura, um ano de saúde, um ano onde o Senhor estará realmente presente e estará trazendo a sua cura. Você que está em casa nesse momento nos assistindo, eu gostaria de pedir para você levantar a sua mão, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção divina, ou se você conhece alguém que precisa dessa intervenção, eu gostaria que você levantasse a sua mão e declarasse, como a palavra de Deus diz: clamei por socorro e o Senhor me curou. Em nome de Jesus, nós declaramos cura nesse momento. Cura física, cura mental, cura realmente de todas as áreas da vida de cada pessoa que está com a mão levantada. Que o Senhor possa estar visitando pessoas nesse momento, nos hospitais, pessoas realmente que estão num leito de hospital, que são enfermas, que venha o seu toque. Declaramos, Pai, que hoje é o dia da cura, e também declaramos não só para esse final de ano, mas também para todo o ano de 2024. Vem, Senhor, em nome de Jesus, e cura. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Não sou mais eu quem vivo. Sim, nós declaramos: seja curado nessa manhã, em nome de Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Ele vive, ele vive. Mas Cristo A Ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a Ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a Ti rendemos. a Ti rendemos Ó Cordeiro de Deus, a Ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Amém, amém. Uau, que louvor maravilhoso, né? Que período maravilhoso que estamos. Agora vamos ter a palavra de dízimos e ofertas. E para esse tempo, né? Para esse momento aqui de falar de dízimos e ofertas nessa manhã em que estamos virando o ano, o último dia do ano, né? Acabamos de passar pelo Natal, você teve aquela ceia farta com a família, reuniu todo mundo, né? Aquela alegria toda. E eu queria fazer uma analogia com esse tempo de celebração. Acabamos de passar pelo Natal, como eu disse, que celebramos a vida de Jesus. E nesse tempo eu acredito que você reuniu com pessoas que você ama, com pessoas que você realmente tem apreço. E nesse momento de celebração, né, todo mundo se dispõe a colaborar, a servir um ao outro, a contribuir com recursos, né, para fazer esse momento de celebração acontecer. Daqui a pouquinho provavelmente você vai repetir isso na celebração do ano novo, né? Já tá contando as horas aí para a chegada de 2024 e provavelmente vai entrar também esse momento aí, você vai ter de celebração, onde
você vai estar servindo, vai estar querendo fazer parte desse momento, né? E também provendo recursos para esse tempo que você vai celebrar com a sua família. E como é interessante, né? Quando a gente está nesse tempo, né, de juntar todo mundo, de ter o tempo de ceia e celebrar junto, a gente não pensa assim que isso é um peso, que, nossa, eu tenho que despender meu tempo, eu tenho que despender de recursos para fazer isso acontecer, de repente para alugar uma casa na praia, de repente para fazer um prato, né, gastar com comida e tudo mais. Não, pelo contrário, a gente pensa, uau, eu quero fazer parte disso, eu quero estar com as pessoas que eu amo, eu quero celebrar junto. E esse é exatamente o espírito das ofertas e dos dízimos que a gente tem no reino de Deus, né? O nosso coração, como está lá como na oferta de Abel em Gênesis 4:4, como na oferta da viúva pobre lá em Marcos, né, 12, do 41 ao 44, eles foram com as ofertas de premissa, dando o melhor, não porque por pesar, por medo, né? Não é nem questão de temor é outra coisa, mas medo, né, de Deus, não, é realmente as ofertas de premissa por amor, por querer fazer parte, por buscar o reino de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque é maravilhoso estar junto dele, né? É maravilhoso celebrar no reino de Deus, estar junto nessa igreja maravilhosa, estar celebrando, estar vendo o que Deus está fazendo, ouvindo os testemunhos e poder fazer parte disso. É nesse coração de generosidade que eu convido você a estar junto nesse momento de oferta, a vir com as premissas. Estamos agora na virada do ano, né? Vamos ser o primeiro dia do ano daqui a pouco. E eu convido você a realmente estar com esse coração generoso, né? Não por um medo, mas por realmente estar feliz, estar alegre, estar contente e realmente com essa vontade, assim como celebramos o Natal, a virada do ano, a celebrar o reino de Deus, a celebrar esse tempo de comunhão, a celebrar essas coisas maravilhosas que Deus está fazendo e vai fazer nesse novo ano, né? Lá em Mateus 6,33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Vamos buscar, vamos entregar nosso coração, vamos adorar, ser alegres, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a gente pode ofertar, a gente pode ir com essa premissa, com esse coração leve, né? O fardo de Deus é leve, e todas as outras coisas serão acrescentadas, pois Deus não deixará faltar. E realmente buscar esse reino dos céus, e deve ser a nossa premissa. E vamos com esse coração em 2024, que vai ser maravilhoso. E vamos orar por isso, por esse tempo de ofertas. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por o que o Senhor fez nesse ano de 2023. Tivemos tempos de luta, sim, mas tivemos muitos tempos de glórias. E graças a Ti, Senhor, eu quero realmente declarar nesse tempo de ofertas, Deus, para cada irmão que está em sua casa agora assistindo esse culto, e ele vai estar ofertando através do Pix, Deus, que o Senhor possa liberar bênçãos na vida dos nossos irmãos que estão ofertando, que estão dizimando, Deus, que esse novo ano, né, seja cheio de bênçãos, Deus, cheio de alegria, de um ano leve, Deus, um ano que essas pessoas possam crescer no reino de Deus, possam crescer no relacionamento contigo, Deus, e sempre levar esse coração generoso, Deus, à frente de tudo, à frente de qualquer pesar, à frente de qualquer medo, Deus, que caia por terra qualquer coisa que possa travar essas pessoas, que essas pessoas sempre lembrem que o Senhor é um Deus provedor e que não deixará faltar nada. Em nome de Jesus eu oro. Amém, irmãos. Então vai aparecer aí agora para vocês o Pix na tela, e você pode ofertar, que você tenha uma virada de ano maravilhosa e que Deus esteja contigo sempre, em nome de Jesus. Amém. Obediência
Comente onde você está assistindo, se você está assistindo da praia, do interior, ou aqui mesmo em Curitiba, ou até em outro país, não sei. Mas hoje eu vou dar os avisos. Dia 7, na semana que vem, não vai ter culto somente de manhã, à noite, desculpa, à noite. Então, é culto somente à noite. E é isso. Deus te abençoe e agora eu vou chamar meu pai, ou o pastor Flávio. Bom dia para você que nos assiste nesse culto especial de 31 de dezembro de 2023. Seja bem-vindo a essa manhã. Nós cremos que o que vamos falar hoje vai ser uma mensagem para aquilo que você começará a viver amanhã. Amanhã será 1º de janeiro de 2024. Vamos iniciar um novo ano. E por isso estamos fazendo este culto hoje online, devido à nossa estrutura como igreja, até mesmo para que os nossos voluntários todos possam estar aproveitando como você, o seu tempo em família. É uma data muito especial e a mensagem que nós temos para falar hoje, eu creio que também pode ser um balizador para a sua vida, te instruir a forma como você pensar para novas decisões, para aquilo que tem pela frente, porque Deus tem um ano abençoado para você e para a sua família em 2024. Então que nesse ano você experimente grandes coisas. O ano novo é um ano em que nós podemos estabelecer novos projetos. Eu creio que você já tem pensado sobre isso. Projetos, alvos que você tem para o próximo ano. Quero te animar. Continue perseverando naquilo que você está fazendo, que é em obediência à palavra de Deus. Persevere no que está dando certo. Continue fazendo. E aquilo que você percebe que não está indo bem, então é o momento da gente então reconfigurar o nosso trajeto, reorganizar as coisas, deixar de fazer o que está dando errado, procurar na palavra de Deus o que nós podemos fazer para dar certo e assim então retomar as coisas da nossa vida. Hoje vamos estar falando sobre isso. Eu quero animar você, inclusive quero pedir para que você que está nos assistindo diga o seu nome, da onde você está falando, a cidade, enfim, onde você está. E coloque também aí o que você espera para 2024. O que Deus tem falado com você para este próximo ano. O que você quer viver neste próximo ano que vai iniciar em 1º de janeiro, amanhã. E eu creio que você já tem orado por isso, analisado muitas coisas. Aquilo que Deus falou com você no seu coração, escreva. Juntos nós queremos estar também dando testemunho daquilo que o Senhor está falando no nosso coração. E se você tem algum pedido de oração, também coloque aqui no nosso chat, nesse culto, que nós também vamos estar orando pelos pedidos de oração. Nós então estamos neste culto especial online. E convido você que é de Curitiba para que na semana que vem, dia 7 de janeiro, você esteja no nosso culto presencial às 19 horas, aqui na Manuel Ribas, 2004, Curitiba, bairro do Mercês. Então vamos lá, esse ano vai começar e sempre o novo, ele traz novas experiências, como o aluno que vai iniciar numa escola nova, ele tem nova expectativa, ele vai ter novo material, ele vai ter aqueles que estudam em colégio, vai ter o novo uniforme, aquelas pessoas que vão começar num novo emprego já estão abertas a novas lideranças, novos métodos de trabalho, ou um novo empreendimento em que você está pensando em como começar. Às vezes o novo pode ser a conquista da casa própria, então existe aquela expectativa de começar algo novo, e o novo é muito bom. E a Bíblia começa com o livro de Gênesis, falando sobre o começo. Quero convidar você a manter a sua Bíblia próximo, para que nós possamos estar juntos, estudando a Bíblia e vendo o que o Senhor fala
para cada um de nós sobre este começar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, a Bíblia está dizendo sobre um começo. Diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Deus então começou fazendo algo novo. E no versículo 4 e versículo 5, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou então a luz de dia e as trevas ele chamou de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus cria os dias e para todas as coisas que Deus vai criando, ele diz que era bom. Então o início era bom. E versículo 27, assim Deus criou o ser humano, criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a Bíblia diz que quando Deus cria o homem, ele viu que era muito bom. E esse novo tempo em que começará a humanidade, Deus já estava com grande expectativa, porque aquilo que havia sido criado era muito bom, tudo começou bem. A Bíblia vai contando sobre esses primeiros dias, e Deus visitava o homem a cada viração do dia. Todos os dias Deus estava neste novo tempo, neste bom tempo, com o homem. Ele tinha comunhão com o homem. Deus falava com o homem e o homem conseguia falar com Deus. Deus estava lá todos os dias, tudo estava bem, até que o homem desobedece a Deus pela incredulidade. Deus havia falado algo para o homem e ele não crê naquilo e por isso não obedece. E Deus, que é um pai de novos começos, não dá as costas para o homem. A Bíblia diz que Deus continua visitando o homem, e quando no próximo dia, Deus então visitando o homem havia se escondido. Então eu quero dizer para você que se as coisas deram erradas, se você já teve um relacionamento bom com Deus, você se distanciou, se volte neste novo ano para o Senhor. Diga, Senhor, eu quero restaurar a minha aliança contigo. Se caso você está aqui nos visitando, alguém te passou o link deste culto, você está nos assistindo, diga para o Senhor, Deus, eu quero te conhecer melhor. Eu ouvi que o Senhor é um Deus que visita, o Deus que está presente, e eu quero te conhecer melhor a partir de agora, por toda a minha vida. E nós vemos que Deus faz então esta visita ao homem, porque é desejo do Senhor que o homem vá bem, que ele prospere em todos os caminhos. Assim também eu creio que é para você, que Deus quer que você prospere, que você vá bem. E mesmo o homem optando naquele momento por se esconder, mesmo o homem tendo decidido por fazer as coisas do seu próprio jeito, tendo pensado de maneira egoísta, Deus vai oferecer ao homem um recomeço. Então, 2024, eu quero declarar que você em Deus tenha um recomeço. Que você recomece se caso a sua vida não estava bem. E para você que está indo bem, que seja um mais de Deus, que você continue crescendo nisso. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem quer recomeçar se escondendo de Deus, mas Deus visita o homem para oferecer um recomeço com o próprio Deus. Na queda, Adão se esconde, ele percebe que estava nu, mas antes da queda, isso não era vergonhoso. Por não ouvir a Deus, por não obedecê-lo, a imoralidade entra no coração do homem. E vai entrar também a mentira, e vai entrar a corrupção, e tantos outros pecados vão entrar no coração do homem, porque faz parte do que é o pecado. Mas Deus não queria que fosse assim quando ele criou o homem, lembra?
era muito bom. E Deus vai estar visitando o homem com este coração para restaurar o que era muito bom. Mas agora vai ter um grande preço para que isso aconteça. Porque a história vai apontar para Jesus. Jesus seria aquele que nos cobriria de todo o pecado, nos perdoaria. Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Para esse recomeço haveria um preço que Jesus pagou, e o preço era a morte na cruz. Por isso nós podemos recomeçar, nós podemos pedir perdão a Deus. Jesus é o nosso perdoador. Deus então vai, a partir do nosso quebrantamento, do nosso arrependimento, dizemos para o Senhor: Senhor, eu estou estendendo a tua mão para ti, para que o Senhor me restaure, para que o Senhor me levante. Senhor, eu estou estendendo a sua mão para ti, porque tenho andado nos teus caminhos, mas estou cansado, tenho um próximo ano, mas já estou pensando como que vai ser esse próximo ano. Deus tem um novo recomeço, e um recomeço de bênção para cada um de nós, e nós podemos então estender a nossa mão para o Senhor, para ter também o descanso que Ele pode nos dar. Então, assim como Deus tem um caminho para o homem, no início Ele tem um caminho para a sua vida. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que Deus tem pensamentos a nosso respeito. E esses pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então tenha coragem para recomeçar com Deus. Em Gênesis capítulo 12 vai falar de um chamado. Deus chama um homem chamado Abraão com 75 anos, que mora em uma terra, para recomeçar em um novo lugar. Nesse momento, Deus vai então formar um povo, um recomeço. Haviam vários povos, mas Deus vai recomeçar chamando um povo que Ele vai ensinar. Há um outro recomeço também em Êxodo capítulo 14, após Abraão já ter formado, através da sua descendência, um povo. Israel havia ido para o Egito e depois de 400 anos estava escravo no Egito. Deus vai ter um recomeço de tirar o seu povo da escravidão de uma terra, da escravidão de uma nação, para uma terra prometida. Então Moisés, a comando de Deus, vai estender a sua vara sobre o Mar Vermelho. Ele vai se abrir e o povo vai passar de pé enxuto, como diz a Bíblia, por aquele mar, e vai partir para um recomeço. Recomeço que poderia entrar na terra prometida em alguns dias, mas pela, de novo, incredulidade. Pela incredulidade do povo, ele passa 40 anos no deserto. Eu quero animar você. Não veja a Bíblia apenas como um livro de história. Veja a Bíblia como um livro que Deus escreveu para se relacionar com você e com cada um de nós. Você vai ser visitado pelo Senhor. O Espírito Santo vai quebrantar o seu coração. Os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, eles serão abertos, e você vai sentir Deus, você vai ouvir Deus, você vai perceber Deus, você vai ter condições de ter na sua mente um toque de Deus, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus de novos começos. Talvez para você que via Deus distante, o seu recomeço é ter um Deus de perto. Para você que via Deus somente na sua mente, é um recomeço para você ter também Deus no seu coração. E existem outros momentos. Israel vai andar 40 anos no deserto, e a Bíblia vai dizer que depois de 40 anos, Josué vai também experimentar um recomeço. Toda aquela geração incrédula havia partido. Uma nova geração, uma geração que poderia crer novamente. Eu quero falar isso com você também. Talvez muitos de seus problemas não estejam nas pessoas ou em coisas da vida. Talvez um problema que possa te perseguir constantemente é a incredulidade. De pensar que Deus não é capaz,
de pensar que Deus não pode te visitar, de pensar que Deus talvez não vá fazer com você como Ele prosperou outra pessoa. A incredulidade nos faz nos esconder de Deus, nos faz também desobedecer a Deus. Mas depois de 40 anos, seguindo aqui, Josué, ele vai enfrentar uma cidade fortificada. E o que eles vão usar para derrubar esses muros? Canhões, armas perigosas? Não, porque eles não tinham, mas eles tinham uma coisa, a Bíblia diz que eles tinham obediência. Deus fala para eles tudo o que eles têm que fazer, e eles vão seguindo cada passo. E ao final do último passo que Deus havia dado a eles, as muralhas então caem, e eles então entram nesta nova terra, e eles então passam a viver na terra prometida para conquistar aquilo que Deus tinha pela frente, porque é pela obediência que você prospera. Vão ter outros exemplos de pessoas na Bíblia que nós podemos ver como um bom recomeço. Nós vemos pessoas como o próprio Jacó, que ele usurpou a herança do seu irmão, mas ele se arrepende. Deus então o chama de Israel, e ele recomeça agora como aquele que seria o patriarca da nação Israel. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é Israel. Há também um exemplo que Jesus fala de novos começos, que é o filho pródigo, que pega naquela parábola a herança do seu pai e ele gasta tudo. Ele se vê em desespero, mas quando ele volta para o seu pai então restaura a sua vida e ele recomeça. Nós vemos também a vida de Pedro, que nega Jesus, e ele está ali aflito, angustiado, mas quando ele tem um encontro com Jesus após a ressurreição, aquele remorso, ele termina, o arrependimento chega, ele é restaurado e um recomeço acontece e Pedro se torna um apóstolo que é coluna da igreja. Para você, tem algo especial, você precisa crer, você precisa se apegar ao Senhor, você precisa se voltar ao Senhor, orar a Deus, pedir a Ele, se consagrar, e coisas vão acontecer em nome de Jesus. Seguindo aqui então nessa mensagem, a obediência como uma semente. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, se estamos fazendo a coisa certa, persevere. Se estamos obedecendo a palavra de Deus, devemos estar, então, entretidos em fazer o que Deus nos chamou para fazer. Porque se não desanimarmos, colheremos aquilo que estamos plantando. Afinal de contas, o que vivemos hoje é resultado daquilo que nós plantamos no passado. O que eu plantei, eu estou colhendo. O que eu plantar, eu colherei. Então, um ano novo, abençoado, não será porque o salário mínimo vai subir. Não será porque as vendas irão aumentar, porque vamos nos nossos empreendimentos melhorar. Não será porque nós conquistamos algo que pelo nosso próprio esforço a gente se esforçou tanto que chegamos lá e obtivemos aquilo. Se nós esperarmos por essas coisas para termos um ano novo feliz, abençoado, nós vamos ter as mesmas sensações que nós tivemos neste ano ou nos anos anteriores. Se queremos ter sensações diferentes, precisamos ter decisões diferentes. Se queremos colher outras coisas, precisamos plantar outras sementes. Plantar naquilo que nos leva a nos aproximar de Deus, a conhecer a sua vontade e não nos escondermos dele para querer ir bem na nossa própria força. Plante o que te aproxime de Deus. Então, neste ano, eu quero animar você a ler a Bíblia, a você orar. Assim,
nessa data de hoje, pedir perdão de pecados que você fez, aceitar a reconciliação de Deus. Você, neste ano, procurar ir à igreja, pessoas que são tementes a Deus, fazerem parte do seu círculo de relacionamento, e assim você também se fortalecer para influenciar os ambientes que você está, para trazer outras pessoas a um lugar de conhecer a Deus. Porque eu não sei você, mas eu não fui uma pessoa que nasci na igreja. Eu passei muito tempo da minha vida fugindo de Deus, fazendo as coisas da minha maneira. Não que eu odiasse a Deus, mas fugia, ou seja, fazia as coisas do meu jeito. Mas um dia eu me voltei ao Senhor, e eu atribuo as coisas que vão bem na minha vida, não a minha capacidade, nem a minha inteligência, nem a minha disposição, mas o meu desejo de ser como Jesus, de obedecer a Jesus. Estou no caminho, tem muita coisa que precisa melhorar, mas conforme a gente vai se aproximando de Deus, nós vamos entendendo que Deus nunca desiste de nós. Deus não se esqueceu de você e Deus não desistiu de você. É preparação para um novo ano e um ano abençoado em nome de Jesus. Então, nós não podemos dar lugar à incredulidade, porque a incredulidade vai nos levar à desobediência, mas a confiança em Deus vai nos levar a obedecer a sua palavra e assim prosperar. O homem então vai aprender em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, como ele era. A Bíblia diz, Jesus está dizendo isso: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Como eu falei, eu entendi isso na minha vida. A paz no meu coração não veio com as conquistas que eu obtive, ou pelas conquistas que eu obtive, mas porque Jesus entrou na minha vida, porque um dia eu me arrependi, porque um dia eu me consagrei e passei a aprender a me consagrar e me consagrar constantemente. Até os dias de hoje eu continuo me consagrando ao Senhor e tenho que me consagrar cada vez mais. E quanto mais eu me consagro, mais eu percebo que eu tenho que me consagrar mais. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vê a beleza da sua santidade. E como é bom a gente estar próximo de um Deus santo. O Espírito Santo começou a me ensinar a viver da forma como Jesus ensina. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. A Bíblia diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, aprendermos a pensar como Cristo pensou, porque a obediência de Jesus em suas ações é a melhor maneira de nós buscarmos ter as nossas ações também. Jesus obedeceu ao Pai. E nós podemos, através do Espírito Santo, obedecer ao Pai também. A obediência, ela expressa essa confiança na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E com isso, nós caminhamos nessa semelhança da perfeição do Senhor Jesus. Não que somos perfeitos, mas Ele é perfeito. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Tiago capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18 diz: não se enganem, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nosso Deus é perfeito. Jesus é o homem mais perfeito, aquele que pisou na terra sem nenhum pecado, andou por 33 anos, Ele é o exemplo de obediência. Ele veio ao mundo porque era obediente, ele nasceu porque era obediente, ele curou, ele transformou a vida das pessoas, ele libertou pessoas.
porque ele era obediente, ele foi para a cruz porque ele era obediente, e ele ressuscitou, e a ressurreição é o momento mais sublime que mostra o selo de Deus sobre a obediência do Filho Jesus. Então, Jesus, ele fez algo que nos ensina a ser como uma pessoa que busca a santidade. Pelo contrário, Lúcifer viveu a desobediência. Ele estava num lugar de adoração e ele decidiu abandonar este lugar porque ele queria a adoração e ele deixou a desobediência entrar em seu coração. E por causa disso ele trouxe o caos para a terra quando o homem imitou como Lúcifer é. Quando então o pecado entra no homem, o caos vem para a terra. Daí nós pensamos assim, mas puxa vida, parece que eu estou mais parecido com quem desobedece do que quem obedece. E se eu não estou conseguindo ser o melhor de mim, como então eu posso ser como Jesus? Se para ser o melhor de mim já está impossível, como então ser como Jesus? Aí que então eu não consigo chegar e não consigo chegar mesmo. Em João capítulo 15, Jesus então está nos falando sobre isso. E ele está ensinando que ele é como uma árvore e nós somos os ramos. Estamos nesta árvore. Nossa capacidade vem por estarmos na árvore. Nosso vigor vem por nos alimentarmos da árvore. Nossa vitalidade vem por estarmos em Cristo Jesus, que neste exemplo que ele está dando, ele é como esta árvore. João capítulo 15, versículo 6 ao versículo 8 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então Jesus está dizendo isso. Se você estiver indo à minha presença, se você estiver se quebrantando, se quando você peca, você pede perdão, se você busca orar, se você lê a minha palavra, se você me ama, se você está ali constantemente buscando ser como eu sou, então saiba de uma coisa: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não é um discípulo que está falando isso. Não é um profeta do Antigo Testamento que está dizendo isso. O próprio Jesus está dizendo isso. E ele está dizendo porque vai acontecer na sua e na minha vida. E ele diz no versículo 8: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos dar frutos por quê? Porque estamos na videira, estamos plantados na árvore. A nossa frutificação vem porque Deus é aquele que produz o fruto em nós, e a Bíblia fala do fruto do Espírito. Isso vai ser produzido em nós por quem Deus é em nós. Então Jesus é quem nos capacita. Paulo, ele vai falar em Gálatas capítulo 4, versículo 19, que está sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado nos irmãos. Então deixe Jesus ser formado na sua vida. Deixe Jesus ministrar o seu coração. Para o início desse ano, para um ano abençoado, pergunte ao Espírito Santo: como Jesus faria nessa situação? Como que Deus, o Senhor, pode proporcionar alegria neste momento em que eu estou sendo perseguido no meu trabalho? Deus, como que eu posso experimentar alegria neste momento em que eu percebo que não estou indo bem num relacionamento ou em outro? Senhor, como eu posso experimentar paz sendo tão atribulado pelas notícias deste mundo? Espírito Santo, me ensina. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Sim, tenha certeza que ele vai te pedir para que você abandone certas coisas, porque muito daquilo que nos faz mal tem a ver com a nossa conexão com o que faz mal. Então, Deus, ele vai falar com você, mas porque você tem fé no que Deus falou. Porque você crê na sua boa, perfeita e agradável vontade, então você obedece. Lembre-se, um dos maiores problemas nossos não são os outros, mas é porque nós vimos a Bíblia e nós pensamos:
talvez isso aqui não dê certo para mim. Pode ser que dê certo na vida daquela outra pessoa, mas para mim isso não dá certo. Aí eu sou incrédulo. Mas se nós ouvirmos o que Jesus diz, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Então nós nos voltamos e dizemos: Senhor, eu não sei como o Senhor pode consertar esse relacionamento, mas eu creio que o Senhor pode. Deus vai começar a falar com você sobre não aplicar vingança. Deus vai falar com você sobre aplicar perdão. Deus vai falar com você sobre evitar determinadas falas. Deus vai falar com você sobre colocar outras falas. Deus, como eu posso receber consolo? Espírito Santo, vem me ensinar a ser consolado pelo Senhor. Eu não quero permitir com que a ansiedade se torne uma panela de pressão na minha cabeça, que eu não consigo experimentar paz. Jesus veio para ser o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Ele quer nos ensinar isso. Se nós crermos e nós tomarmos o nosso passo sobre o que Ele falou, você vai experimentar o descanso no Senhor. Não é se anular, não é fugir, mas é saber que nos anos anteriores, o que você experimentou foi angústia tentando por você mesmo. E que Deus oferece uma nova maneira de viver, assim como Jesus é, para que eu e você sejamos como aquele que está passando por meio da tempestade, mas não está aflito pela tempestade, assim como foram com os discípulos, que estavam aflitos no barco pela tempestade. Jesus estava na mesma tempestade, mas estava descansando, porque ele sabia que nada de mal ia acontecer. Deus sabe o que vai acontecer de bom e de ruim, e Ele vai falar com você sobre o que você deve evitar e como você deve agir para descansar em meio a tempestades. Ouça o Senhor nesse ano, busque a presença dEle. Seguindo aqui 1 João capítulo 2, versículo 27, a Bíblia diz que quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Nesse momento, o apóstolo João está falando para a igreja contra os hereges. Mas ele diz o seguinte, que o Espírito Santo vai ensinar em toda a verdade. Então eu quero animar você, busque que o Espírito Santo te ensine nesse ano. Senhor, até hoje eu ouvi alguém falar e eu agi dessa forma, mas eu quero saber o que o Senhor tem para me falar. Porque se aquilo que aquela pessoa disse está baseado no que o Senhor falou, eu preciso perseverar nessa palavra. Mas se aquilo que outra pessoa disse não tem a ver com a sua vontade, eu peço que o Senhor então me ensine uma lição nova, para que eu aplique isso neste ano. Jesus está sendo formado em nós, e com isso nós vamos então nos parecendo com Ele. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Filipenses 2, 7 e 8, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na transfiguração, em que Jesus está com Pedro, Tiago e João, e aparece ao lado de Jesus Moisés e Elias, a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 35, que dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. É tempo então de nós ouvirmos o Senhor e andarmos em obediência. Você precisa disso no seu casamento. Escute o que o Senhor diz. Diga sim para Ele, não se esconda. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo ir bem dentro da minha casa, nem com a minha esposa, nem com os meus filhos. Eu preciso que o Senhor me ensine como eu devo agir e como eu devo tratar para começar uma reconciliação. Talvez você é filho e você está com dificuldade com seus pais. O problema não é os seus pais, o problema é o pecado que pode estar nos seus pais e em você. Mas se você entende que o Espírito Santo te ensina, você vai se voltar ao Espírito de Deus e vai dizer: Jesus, eu estou tentando converter
à minha família, aos meus desejos, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Talvez você é a esposa que está aflita, angustiada, e você precisa de uma solução celestial para a sua vida. Não tente convencer os outros daquilo que você entende como melhor, mas peça para o Espírito Santo, e ele vai te dizer como você deve agir, tanto com o cônjuge, como com os filhos. Talvez seja um problema de relacionamento, em que você precise dizer: Senhor, eu não estou indo bem nos relacionamentos que eu faço. Eu já mudei de trabalho 1, 2, 3 vezes, mas eu sempre atribuo às pessoas o problema. Você entendeu então que você luta com um pecado dentro de você e que você precisa se voltar ao Senhor, e você vai dizer: Jesus, como o Senhor foi obediente, como o Senhor conseguiu ser obediente até a morte de cruz. Me ensina, porque eu estou em ti. Tu és a videira, eu sou os ramos, eu quero produzir esses frutos. Talvez você começa algo e para, e aí você se sente uma pessoa incapaz, que não consegue ir bem na sua vida. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, no que eu consigo em ti hoje colocar uma força que eu não pare? Ao invés de olhar para 5, 10 coisas ao mesmo tempo, olhe para uma e diga: Senhor, no que hoje eu posso colocar a minha força e não desistir, para que eu vá bem e eu reflita o caráter de Cristo. Jesus, como o Senhor conseguiu ser perseverante naquela cruz? E olha que Jesus precisou de alguém ajudando ele para carregar aquela cruz, porque fisicamente ele estava exausto. Nosso Deus sabe o que é perseverar. Ele tem bons conselhos para nós, e o Espírito Santo vai te ensinar. Seguindo nessa palavra, neste ano, procure então escutar o que Jesus tem para te dizer. Nas possibilidades que você tem diante de você, procure buscar o caminho. Deus tem o caminho. Vamos orar agora. Senhor, nós queremos apresentar diante de ti os caminhos da nossa vida e oferecer diante do Senhor a nossa consagração. Que a partir de agora, Jesus, o nosso coração está inclinado a te ouvir, que nós creamos, Senhor, na tua palavra e viemos agir sobre esta palavra em confiança, em fé e obediência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe este final de ano e que Deus esteja com você neste próximo ano novo, em nome de Jesus. Amém.